esperança porque é um cara que entende, é um cara que sabe lidar ali com a questão de vestiário, sabe tratar os grandes jogadores e também aqueles que estão começando, ele sabe trazer o elenco e a seleção brasileira precisa disso. Esperança, mano. Eu acho, Benja, porque o grande treinador hoje é aquele cara que ele sabe tanto da parte tática do jogo, quanto aquele cara que sabe administrar ego dentro de um clube. O que ele fez com o Flamengo depois do trabalho do Tite, que foi péssimo ali, que ele não conseguiu gerir talvez o elenco e tudo mais, ele com 3 meses de trabalho, ele superou um ano inteiro do Tite. Então, pra mim, ele é um cara completo nesse sentido. Nação flamenguista, a mídia de todo o Brasil fazendo vários elogios, né, a Felipe Luiz, né? Felipe Luiz que, quando pegou o Flamengo, todo mundo ficou com medo, não sabia qual era a sua filosofia de jogo. Mas a partir do primeiro jogo do Flamengo, ele já chamou atenção, já demonstrou que é um cara diferente, é um cara que tem um estilo de jogo europeu, partindo para cima, marcando um adversário no campo lá em cima, né? É um futebol vistoso, como a gente diz, né? Toque de bola, dribles, né? Isso aí encantou só não os flamenguistas, mas também encantou o corintiano, encantou o São Paulino, encantou o palmeirense, né? Pois é, né? E hoje o assunto só, será que tem um treinador brasileiro que possa ir na Europa e fazer um grande trabalho? Será que Felipe Luiz hoje é o grande treinador para assumir a seleção brasileira? Vamos acompanhar aí as reações, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? SBT Sport, o link vai estar aqui na descrição. Vamos acompanhar esses temas e no final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, vamos acompanhar aí, pessoal. E eu falo isso há muito tempo. É xenofobia. Hã? A versão estrangeira. A versão estrangeira. Tá. Cada bia que inventa aí... Não, mas xenofobia não inventaram. A versão inventa palhaço. Isso que o Ronaldo falou, eu falo há muito tempo, mas é óbvio, o Ronaldo quando fala é um peso absurdo. Então a pergunta é, quantos técnicos brasileiros hoje teriam sucesso na Europa? 1 ou 2, 3 ou 4, 5 ou mais ou nenhum? Vamos lá. Vocês estão de brincadeira, né? Para de ficar olhando o Mano. Não sei qual que ele colocou, Vocês estão de brincadeira, eu vou responder uma coisa. Eu vou começar pelo único que falou a real. O Mano. Benja, não é depreciar o trabalho do treinador brasileiro, mas já tivemos 2 exemplos de treinadores que eram muito mais consagrados do que estão aqui, que é o caso do Luxemburgo e do Filipão, e não conseguiram fazer um bom trabalho na Europa. Então hoje... O Filipão na seleção portuguesa foi bem. Muito bem. E o Vanderlei em um ano de Real Madrid não foi mal, não. Foi ótimo. Ele fez mais pontos que o Rijkaard, foi campeão da Europa naquela temporada. Mas também não ganhou nada. O Real Madrid não ganhou nada. A partir do momento que você dirige um Real Madrid e não ganha nada, eu acho que não é um bom trabalho. Mas enfim, eu acredito que para mim, tanto o Filipão quanto o Luxemburgo não brilharam na Europa. O Filipão até teve uma boa passagem na seleção portuguesa, porém, parou ali. Agora, em clube, ele no Chelsea foi um fiasco. O Luxemburgo é a mesma coisa. Hoje, Benja, com todo respeito a Tite, a Fernando Diniz, a qualquer outro treinador que esteja, talvez, aí no auge aqui no futebol brasileiro, se você colocar ele em qualquer clube europeu, o cara não vai vingar. O treinador brasileiro não tem a versatilidade técnica e tática que o futebol europeu exige. Então, eu acho que nenhum. Se isso 3 ou 4, quem são os treinadores que falham sucesso na Europa hoje? Porque assim, Benja, na verdade, eu não concordo com a fala do Ronaldo. Porque o Brasil, e isso daqui eu já falei outras vezes, o Brasil sempre foi um país copiado. O Brasil é o único país pentacampeão do mundo. E com treinadores brasileiros. Aí bastou o quê? Criar-se essa nova metodologia de treinador sair do Brasil para aprender na Europa, o futebol brasileiro começou a andar para trás. Esse é meu ponto de vista, essa é a minha opinião. Então, se o brasileiro continuasse com aquela alegria, dando aquela liberdade para os jogadores brasileiros, não indo lá fora e pegando... Você lá fora pegar o que o Guardiola faz de melhor, ok, e aplicar, tudo bem. Mas você ir lá fora e querer transformar o jogador brasileiro num robô, aí não dá certo. Mas quem são os 3 ou 4 que falham o sucesso? Qualquer treinador brasileiro, se for para a Europa, famosamente. Se for para a Europa... Mas com a personalidade dele, com a carta branca dele. A questão é a seguinte, o treinador brasileiro chega lá e os caras dão 6 meses de contrato e o cara tem que fazer chover. Não, mas dê nomes. Quais 3 ou 4 fariam sucesso? Renato Gaúcho faria sucesso, Tite faria sucesso, Vanderlei Luxemburgo novamente faria sucesso. Luxemburgo tá aposentado. Os treinadores, o Felipe Luiz faria sucesso. Essa é a minha opinião. Por isso que é placa da discórdia. Então, assim, os treinadores brasileiros precisam se conscientizar, sabe o quê? Parar nas férias, vai curtir férias com a família, vai pra praia.
vai descansar a cabeça. Não, mas você fica enchendo cabeça daquelas abobrinhas que tem lá fora. Nos clubes e vem aplicar pra cá. Não é isso não. Um treinador, o Brasil é pentacampeão, os treinadores brasileiros são os melhores. Mas por que treinador brasileiro não é convidado para trabalhar no futebol europeu? Um deles, que é o Tite, não sabe falar a língua. Esse é um problema. Pronto. Aí o Felipe Luiz fala. Ô, Sheik, um ou dois... fala italiano, né? Veja, eu acho que sim. O Ronaldo, eu concordo com o Ronaldo. Acho que o futebol ele é muito maior do que isso, do que ficar escolhendo nacionalidade. Uma vez que nós falamos aqui agora, Vanderlei, Felipão já foram para fora e muitos outros atletas. São para nós, ok. Para outros virem para cá e assumir nossa seleção, não. Muito estranho isso. E eu concordo com o Cícero. Eu acho que um Tite, um Felipe, se pegar um Real Madrid hoje, com o elenco que tem, diferente do que o Luxemburgo pegou lá atrás, aí também não é Ancelotti. O Luxemburgo pegou um timaço, hein? Pegou um mais o Barcelona melhor. Mas não pegou um Real Madrid desse. Então, pega um treinador. Olha, tinha Roberto Carlos, tinha Ronaldo, tirou o vinho dos caras. Mas o Flamengo já teve Sávio, Romário e... Não adianta. Vocês acham que o Luxemburgo não foi fiasco? Não foi fiasco. Eu acho que não foi fiasco também. Os números não foi fiasco. Se você pegar os números, não foi fiasco. Mas é que tá, se você for analisar... O erro... não foi um fiasco na seleção. O melhor trabalho da história de Portugal, o erro mas perdeu a Euro pra Grécia, não perdeu? Perdeu em casa. Perdeu a Euro pra Grécia em casa. Mas isso não quer dizer que o trabalho tenha sido ruim, mano. Não, gente. Você chega numa final contra a Grécia com obrigação de ganhar. Ele chega na final, Portugal nunca tinha chegado e foi semifinal. E perdeu da Grécia. Se tivesse ele foi semifinalista de Copa do Mundo, mano. Pelo amor de Deus. Não. Mas ele foi, gente. Ele foi semifinalista de Copa do Mundo. Pelo amor de Deus. Perdeu uma Euro. O problema todo é que é difícil valorizar o que a gente tem em casa. Tem que valorizar sempre. E como falou o Cicinho, o país que mais teve treinadores campeões do mundo é o Brasil. Os dois melhores trabalhos da história de Portugal são de brasileiros, Autoglória e Filipão. Mas o momento não é bom. Esse 1 e 2 eu cito City e Felipe Luiz. Vou para a próxima placa, já que vocês até citaram aí já no meio, Felipe Luiz. Olha, o Flamengo, tá louco, o Flamengo ganhou do Vasco, gente, pelo amor de Deus, daqui a pouco não. Então vamos lá, Felipe Luiz como treinador é mais do mesmo? É uma esperança? Não tem essa o futuro da seleção? Ou inexperiente? Estou cerceando o trabalho do mano ali. Se nossa opinião não vale, né? A produção... Essa eu não vou falar. Não. A produção esqueceu do mano. Sacanagem. Pode entrar, Gabrielzinho. Olha lá. Então repita, por favor. Valeu, Gabrielzinho. Tamo junto. Vamos ver. Vamos lá, mano. Felipe Luiz como treinador é mais do mesmo? Esperança, futuro da seleção ou inexperiente? Vamos lá. Da seleção. Baseado na resposta dos dois ali, eu vou colocar aqui. É a esperança da seleção brasileira. Os dois. O Mauro Betti, ele é o futuro treinador da seleção? Isso a gente não sabe nunca, né? Mas que ele tem potencial para ser o futuro da seleção brasileira ao trabalhar no grande da Europa, pelo começo e por aquilo que já se imaginava, sim. Tem muito potencial. O Cício, ele é uma esperança? Nos enche de esperança porque é um cara que entende, é um cara que sabe lidar ali com a questão de vestiário, sabe tratar os grandes jogadores e também aqueles que estão começando, ele sabe trazer o elenco e a seleção brasileira precisa disso. Esperança, mano. Eu acho, Benja, porque o grande treinador hoje é aquele cara que ele sabe tanto da parte tática do jogo, quanto aquele cara que sabe administrar ego dentro de um clube. O que ele fez com o Flamengo depois do trabalho do Tite, que foi péssimo ali, que ele não conseguiu gerir talvez o elenco e tudo mais, ele com 3 meses de trabalho, ele superou um ano inteiro do Tite. Então, pra mim, ele é um cara completo nesse sentido. Chega, você coloca o futuro da seleção, eu vou te falar, a gente fica pedindo, eu peço um treinador europeu, eu peço mesmo um treinador europeu na seleção, não tem treinador brasileiro. O Felipe Luiz, ele é europeu, cara, porque ele saiu daqui muito cedo, então ele foi criado já futebolisticamente falando, até culturalmente, como um europeu. Treinador estilo europeu, né? Igual você conversa com o Rafinha, com o Felipe Luiz, esses caras têm só o RG de brasileiro, eles são europeus. Então, ele é um europeu brasileiro e é um cara que tem condição também. Eu penso igual você, pode ser um futuro treinador da seleção. Eu acho que depois do Dorival, não tem um outro nome. Não existe a possibilidade de um outro nome. E outra coisa, Benji, é um cara que tem um grupo na mão, é um cara que tem um relacionamento absurdo com os atletas, é um cara de uma humildade, pé no chão absurdo. Encontrei ele no Rio de Janeiro, inclusive. E fui dar os parabéns a ele. Ele falou: Emerson, é só o início, eu tenho muito para aprender.
o grupo me respeita muito, acredita no que eu estou pensando, no que eu quero, no que eu coloco dentro dos treinamentos. Então, assim, em 5 minutos de conversa, você vê que é o pensamento de um cara que é vencedor, um cara que vai chegar muito longe. Eu ia colocar esperança, mas para mim é uma realidade já o Felipe. O Felipe faz um trabalho extraordinário e sim, ele vem com um pensamento completamente distinto, diferente do que nós temos aqui. E que também não está completamente errado, mas hoje ele é diferente. Eu concordo. Se tivesse me escutado, estaria no São Paulo, né? Você deu a dica mesmo. Ainda bem que ele não escutou, né? No momento tá no Flamengo. Emerson Sheik, tem Libertadores aparecendo aí pro Corinthians. Nação flamenguista, a mídia paulista, né? A mídia paulista tá animada, né, com o Felipe Luiz, né? Vamos deixar nossa opinião aqui. Sobre um treinador brasileiro que pode fazer um grande trabalho na Europa, né? É bem complicada essa situação, né? Luxemburgo fez um trabalho razoável. Felipão principalmente no Chelsea, fez um péssimo trabalho. Já na seleção portuguesa fez um trabalho razoável, né? Eu acho que até para muitos é o melhor treinador de uma seleção lá na seleção portuguesa, né? É porque ele chegou a uma final de Eurocopa e chegou a uma semifinal de Copa do Mundo, né, pessoal? Então, para os portugueses, Filipão é o maior treinador da história que já passou na seleção, né? Mas a realidade é uma só. Dificilmente um treinador brasileiro tem oportunidades lá na Europa, né? Não é de agora. Já não tinha quando grandes treinadores faziam sucesso aqui no futebol brasileiro, né? Quando grandes treinadores faziam sucesso, ele já não via esses treinadores como um possível treinador de um clube grande, né? Ele já não via isso, né? Então, dificilmente a gente vai ver um treinador aí na Europa, né? Mas tem um ponto aí, né? Quando se fala de treinador hoje, a gente não pode esquecer Felipe Luiz, como a gente viu aí, né? Treinador experiente? Experiente? Como assim? Pois é. Eu digo que treinador experiente é um treinador que tem sua formação toda na Europa. É um treinador que teve grandes treinadores, né? A gente pode citar alguns. Simeone, Guardiola, Jorge Jesus, né? E desde o início ele sabia o que queria, né? Ele queria aprender e queria ser treinador. Então, inclusive numa entrevista dele para a Flá TV, ele cita isso e diz que tem todos os treinamentos que ele acha. Presta atenção. Não é que ele notou todos os treinamentos dele, pessoal. Não. Todo treinamento que ele acha que era importante ele aprender para um dia colocar em prática, ele tem notado, né? Então, aí você já via a diferença do cara, né? Então, aí você já via que o cara era diferente, né? Queria como é que a gente diz? Queria ser treinador, né? Então, quando se fala em treinador para dirigir uma seleção brasileira, Felipe Luiz, inclusive, sou bem realista, dificilmente não vai ser o treinador da seleção brasileira na Copa do Mundo. Por quê? O Brasil não vive um bom momento, não joga um bom futebol. O treinador, para mim, é péssimo. Desde que ele treinava o Flamengo aqui, ele treinou o Flamengo, ganhou porque o elenco do Flamengo quis ganhar, né? Mas é um treinador fraco, tem jogadas ensaiadas, você não vê um esquema de jogo definido, um padrão de jogo que você não vê na seleção brasileira. Então, Felipe Luiz, para mim, vai ser o treinador da seleção brasileira na Copa do Mundo. Ponto. E quando se falar em treinador brasileiro, é treinador brasileiro, né? Mas ele é um treinador europeu, pessoal. Sua carreira toda na Europa, como jogador, aprendeu com treinadores europeus. Ele teve poucos treinadores no Flamengo brasileiro, né? A gente pode até contar nos dedos os treinadores que ele teve aqui no Flamengo brasileiro. Renato Gaúcho, se eu não me engano. Dorival. E talvez Rogério Ceni. Talvez foram esses três treinadores que foi de Felipe Luiz, né? Mas é isso, né? A mídia de todo canto, de todo o Brasil, a mídia paulista, não importa. O cara fazendo elogios a Felipe Luiz, que é um treinador exemplar, é um treinador que sempre procura tá jogando um bom futebol, formações táticas, ele estuda o adversário.
não importa que adversário seja, né? Ele tá sempre surpreendendo. A palavra é essa, né? E a gente espera que ganhe o Flamengo, quem sabe também não ganhe a seleção brasileira, né? Então é isso, pessoal. Deixa aqui a sua opinião. O que é que você acha aí? Será que Felipe Luiz realmente vai ganhar com o Flamengo e vai para uma seleção brasileira? Será a melhor opção? Deixa aí sua opinião. Se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.